cada coração de maneira individual. Pai, fala, transforma, restaura. Eu não tenho poder nenhum. Quem sou eu? A minha oratória, ou a minha forma espetacular de falar, não tem o poder de transformar pessoas. Ah, Senhor, mas o Teu Espírito tem. A Sua palavra que é viva e eficaz tem. Por isso, Senhor, entre em cada coração, transforma completamente e ativa a revelação para que os meus irmãos tenham uma transformação completa de vida. Nós estamos aqui para sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Eu declaro que a nossa mente e o nosso coração está aberto para receber a Tua boa palavra, em nome de Jesus. Posso escutar um amém? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu abrir aqui. Oh Deus. O título da minha palavra de hoje é: deixa Deus te treinar. Deixa Deus trabalhar. Tem aquela música: deixa eu trabalhar do meu jeito. Então, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus te treinar. Deus está trabalhando e treinando a sua vida. E para viver todo o propósito de Deus, nós precisamos lembrar de 3 coisas importantes. É Deus que te chama, é Deus que te treina, e é Deus que te dá um reino. Fala comigo: Deus me chama, Deus me treina, e Ele que me dá o reino. Qual que é a nossa parte nesse processo? Se Ele chamou, eu aceito. Se Ele me treina, se Ele quer me treinar, eu respondo ao treinamento. Se Ele quer me dar o reino, eu governo segundo a sua vontade. Então, a cada ação de Deus, Ele deseja uma resposta sua. Para quê? Para que a ação dele tenha efetividade na sua vida. E você e eu sejamos transformados. Ou seja, Deus estabelece todas as coisas. Deus estabelece toda a sua vontade, todo o seu querer. Então, a partir do momento que você existiu e que você entendeu, em nome de Jesus, meu irmão, pare de fazer as coisas da sua maneira. Pare de querer colocar o seu jeito. Deixa Ele trabalhar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus restaurar. Deixa Deus te transformar. Enquanto você ficar lutando contra a vontade do Senhor, você vai perder. E tem pessoas que têm sofrido isso. Salmos capítulo 103, projeta por favor. Verso 19. Salmos não tem capítulo, desculpa. Salmos 103. Verso 19, fala o seguinte: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo que existe. Diga aleluia comigo. Diga glória a Deus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida. Quando você entende isso, você para de lutar contra si. Para de lutar contra a vontade do Senhor. Você para de lutar contra os acontecimentos. Para de ficar frustrado. Para de ficar angustiado. Quantas pessoas vivem angustiadas porque as coisas não acontecem como elas querem? Quantas pessoas desistem do chamado porque achava que tinha que ser de uma forma? Eu falei para um discipulador agora, acho que foi hoje de manhã. Não vou citar o nome não, mas ele sabe que eu falei para ele. Falei o seguinte: olha, chega uma certa fase da nossa vida cristã que a gente abre mão de vontades e desejos para fazer a vontade e os desejos do Senhor. Isso se chama maturidade. Maturidade é eu fazer o que tem que ser feito independente do que eu sinto ou não sinto. Isso é maturidade, porque eu entendi o meu papel, eu entendi o meu chamado. Então tem coisas que tem bebê pequeno, sabe disso. Você não gostaria de acordar toda madrugada, mas você acorda por quê? Porque o chamado de mãe, o chamado de pai exige isso de você. Você acorda até cansado, até com dor de cabeça, você queria estar dormindo, mas você responde ao seu chamado. A pastora pregou sobre isso. E você não tem dúvida que tem que levantar, porque você tem convicção. Fala comigo: convicção. Então quem tem convicção não tem dúvida, com vontade ou sem vontade, triste ou alegre, animado ou não animado, ele faz o que tem que ser feito.
Porque tem uma convicção. Então Deus estabeleceu todas as coisas, mas só que nós ainda somos crianças espirituais. Mas Deus quer que eu e você cresçamos, avancemos nessa maturidade, porque Ele quer transformar você em imagem e semelhança dEle. Então o chamado é dado por Deus, e Ele que inicia todas as coisas. Então não adianta você querer viver a sua maneira, não adianta você querer viver a sua forma. Minha casa vai ser dessa forma, desse jeitinho, porque eu gosto dessa cor. Amém. Se for da vontade de Deus, amém. Mas não fique lutando contra a vontade de Deus. Não fique lutando contra o desejo do Senhor. Eu orei para algumas pessoas, alguns jovens específicos aqui. Eu falei, Deus falou tanto já com você. Deus já falou lá no passado, marcou seu coração. Eu te chamei para isso, isso e isso. E você tem resistido. Deus te chamou para a liderança, mas você abre mão da sua liderança. Deus te chamou para ser alguém que vai servir, a igreja em determinada área, e você tem aberto mão desse chamado, desse dom. Deus tem te chamado para ser a expressão de Cristo na sua família, mas você não tem paciência para isso. Perceba, o chamamento de Deus está aí, mas você tem aberto mão. Você está abrindo mão, por quê? Porque eu não consigo, eu não sinto vontade, eu sou triste, eu estou angustiado com isso. Me faz mal. Para com isso, isso é o diabo querendo roubar o propósito de Deus na sua vida. Mas Deus veio para estabelecer reino sobre a sua vida, diga amém. Então sem esse chamado, você nunca vai ser pleno, nunca vai ser satisfeito, nunca vai viver o propósito de Deus de forma clara e feliz. Não existe plenitude de vida sem propósito. Você nunca vai ser pleno, satisfeito, alegre, completamente na sua vida, fora do propósito de Deus. Não tem como. Não tem como. Porque você foi feito para exercer uma função. Você foi feito com o objetivo do céu. E esse objetivo que Deus colocou para a sua vida, você pode correr para onde você quiser. Salmo 139, você pode ir lá para o céu da sua cama, para mais profundeza do mar, para o mais alto do céu. Até ali Deus vai continuar te perseguindo. Tem uma música que fala, o teu amor me persegue. E eu acredito muito no amor de Deus. O amor de Deus que persegue você aonde você estiver. Você pode estar num lugar mais podre deste mundo, mais destrutivo deste mundo. Ainda ali Deus vai te perseguir. Quer um exemplo claro disso? O filho pródigo. Enquanto ele estava comendo a comida dos porcos, ele lembrou, fala comigo, lembrança. Deixa eu te falar, o Espírito Santo sempre vai te lembrar daquilo que ele te prometeu. Você pode estar em qualquer lugar, o lugar mais podre desta terra. O Espírito Santo sempre vai tocar na sua consciência que é algo que está ligado ao teu espírito. E falar assim, eu te chamei. Eu te escolhi. Eu sinto no meu espírito, algumas pessoas, às vezes, têm feito coisas erradas. Têm desistido do chamado. Têm desistido do propósito. Mas sempre o Espírito Santo te toca lá na sua cama, no banheiro, seja onde for, e você sente uma angústia. Fala, Deus, eu preciso responder. Deixa eu te falar, é para você mesmo essa palavra. Deus quer te treinar para coisas grandes em nome de Jesus. Diga amém, diga aleluia, glória a Deus. Mas não adianta ser chamado se você não tem convicção. O que adianta eu ter um chamado de pastor, mas toda hora que eu vou experimentar essa função, eu abro mão? O que adianta eu ter um chamado de ser um marido segundo a vontade do Senhor, mas toda hora que vem o teste, eu sou reprovado? O que adianta eu ser chamado por Deus para ter uma grande empresa, multiplicar talentos, mas na hora de responder, eu sempre dou para trás, eu sempre abro mão? Por que você abre mão? Por que você recua? Porque algumas áreas da sua vida você sempre está dando ré. Você vai, chega a certo ponto, desiste. Você vai no seu casamento, chega a certa atitude, não dá conta. Você vai, na sua saúde, chega a certa situação, abre mão.
Você vai na sua cela, vai fazer algo, vai responder, abre mão. Porque sempre chega um ponto que você desiste. O brasileiro, ele é perito nisso. Ele sempre abre mão. É alguém que não é constante. É alguém que não vai até o fim das coisas. Eu estava vendo um rapaz fazendo uma pegadinha social na internet. Eu fiquei com uma tristeza, até falei para Soraya isso. Eu não sei onde ele foi. Ele chegou para algumas pessoas, moradores de rua. Ele falou assim: um corote, que é uma cachaça, né? Ou trabalho. Eu não sei se ia dar um emprego para ele, ou ia dar uma vaga de emprego. O que seria a ideia? E o rapaz assim: lógico que é corote. Aí ele falou assim: por quê? Porque eu não preciso de muita coisa. O governo já me dá todas as coisas. Que é o mínimo, o salário lá, R$600. Eu fiquei observando aquilo. Falei assim: é assim que o diabo trabalha dentro da igreja. Mas não te oferece o corote. Te oferece o conforto deste mundo. O corote do crente são as coisas naturais desta terra, que te tira do foco do reino de Deus. Se você valoriza mais trabalho, se você valoriza mais a sua família, pastor não deve valorizar? Lógico que valoriza, minha família está aqui. Mas a Soraya sabe, entre Cristo e ela, Cristo é o primeiro. Não existe nada mais importante na minha vida do que Cristo. E quando eu entendo isso, ela vem junto, minha família vem junto. O emprego vem junto, a prosperidade vem junto, a saúde vem junto, a transformação vem junto. Eu comecei a entender o propósito de Deus para minha vida e começo a crescer e avançar. Por quê? Convicção. Fala comigo, convicção. Fala para o seu irmão: convicção é a chave do seu chamado. E essa convicção é o que vai levar você a coisas incríveis com o Senhor. Você percebe que Jonas, na Bíblia, tinha tanta convicção que Deus ia abençoar a terra de Nínive, porque ele não queria que Nínive fosse salva, que ele foi para a terra contrária, Tarsis. Mas Deus, da sua misericórdia, pega Jonas e cospe, literalmente com um peixe, né? Uma baleia provavelmente, na terra de Nínive, para salvar aquele povo. Então convicção é aquilo que é inabalável, inegociável dentro do seu coração. Eu tenho convicção que a Soraya vai morrer comigo para sempre. Não tenho um plano B no meu casamento. Eu não tenho um plano B no meu ministério. Eu não tenho um plano B. Os meus filhos serão bens e pronto, acabou. Ah, mas o Davi tem 12 anos. O Pedro tem 16 anos. É a idade perigosa deles. Eu tenho plena convicção, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Convicção. Então eu sou chamado, receba a convicção. Mas só que convicção por si próprio, ela precisa de uma resposta sua. Então até você viver todo o processo de um casamento feliz, de prosperidade do céu, de uma rede que multiplica, uma célula que avança, a salvação da sua família, Deus vai treinando você. Então para responder aos processos, você precisa de convicção. E essa convicção, a cada momento, vai te colocando numa situação, que são processos de transformação. Fala comigo: Deus tem processos de transformação na minha vida. No curso de maturidade fala sobre isso. Inclusive, em nome de Jesus, você que não fez os nossos cursos ainda, faça. Mas ele fala que nós somos, curso de maturidade, a palavra de Deus fala, né? E a gente ensina no curso de maturidade, nós somos corpo, alma e espírito. Na verdade, nós somos o espírito, contemos uma alma e habitamos aonde? No corpo. A Bíblia fala que o nosso espírito está pronto, conectado com Deus. Mas a nossa alma precisa ser o que, irmãos? Precisa ser o quê? Fala comigo: transformada. Não, fala para o seu irmão: transformada. Essa transformação é o treinamento. Enquanto você viver nessa terra, você vai ser transformado. Transformado para quê? Para vencer, para reinar. E não é reinar na terra,
é reinar no reino dos céus. E eu pergunto aqui nessa noite: quantos querem reinar na glória do Senhor Jesus? Diga amém bem forte. Amém. Ou seja, você precisa permitir que essa convicção te inclua no treinamento de Deus. Então toda a sua vida é um treinamento. Tudo que você está envolvido, Deus usa para te treinar. Então devemos responder esse treinamento. Então o que é treinamento de forma literal? São ações, são acasos, são situações pontuais que Deus permite você viver, para que você dê respostas certas, para que logo mais você se posicione, reine em lugares maiores. Eu dei o exemplo aqui do Banco Bradesco. Quando eu entrei, eu era escriturário. Conforme eu entrei no processo, conforme eu fui respondendo ao processo lá, conforme eu fui assumindo novas funções, eles me promoveram para caixa. E na medida que eu fui caixa, um bom caixa, assumindo novas funções, eles me promoveram para gerente assistente. E assim por diante. Ou seja, cada circunstância que o Banco Bradesco, minha chefia, me colocava, se eu desse uma boa resposta, Deus me colocava em algo maior. A cada momento que eu dou uma boa resposta no meu casamento, eu vivo algo maior. A cada momento que os meus filhos dão boas respostas para os pais, eles têm mais confiança, mais respeito, mais admiração. Ou seja, respostas positivas aos processos que Deus coloca diante de você, sempre te levará para um próximo nível. Eu não sei se você já percebeu, tem algumas áreas da sua vida que não tem avançado, e não é porque Deus não quer avançar, é porque você não tem dado respostas diante das circunstâncias. São anos, eu sinto no meu espírito que você vive um casamento anos da mesma forma, porque você está esperando a resposta do outro, enquanto a resposta Deus está esperando é de você. Faz tempo que a sua sala não multiplica, e você culpa a liderança, culpa os seus membros, culpa o lugar, mas na verdade você está faltando resposta sua e você não responde. Você não sai desse emprego, não muda de emprego, anos na mesma função, não tem problema na mesma função, mas não prospera, é o mesmo salário há anos, só inflação, e você não muda essa atitude, e por isso continua na mesma posição. Querido, Deus nunca vai te colocar uma nova função se você não responder ao treinamento. Repito, Deus nunca vai te dar coisas novas e maiores se não tiver a resposta sua nesse treinamento. É o que você e eu precisamos ter clareza no nosso coração. Então, sempre uma nova posição requer uma nova resposta. Fala para o seu irmão, uma nova posição requer uma resposta nova na situação atual. Sempre vai ser assim. Eu estou te falando isso porque o exercício físico, quem faz academia sabe disso. Inclusive, eu estou com problema aqui da cervical. Estou curado em nome de Jesus. Mas eu fui obrigado a fazer fisioterapia. E aí fiz exercício, irmãos, sem brincadeira, foi o exercício mais bobo da terra. Assim, 5 segundos, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, assim. Aí peguei uns pezinhos. Irmão, acho que não tinha nem 1 quilo aquele trem lá. Tinha 1 quilo, acho. Fiz assim, e segurei. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, né? Eu fiz ano passado na academia, parei. Enfim, por causa de mim mesmo. Eu ia culpar a Soraya, mas foi eu mesmo. E aí eu levantei o pezinho, fiquei 10 segundos, 30 vezes. Eu achei bem boa, tranquilo. Mas, irmão, meu braço está quase caindo aqui, em nome de Jesus, tanta dor. Fiz isso ontem. Eu fiquei, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, usando a palavra, né? Fiquei pensando, Deus, é porque falta treinamento. Porque se eu não tivesse abandonado a academia o ano passado, certamente eu estaria carregando 5, 6, 7 quilos e não estaria sentindo nada mais de dor. Porque quando você não treina, além de não conquistar o que você tem, oh Deus, até o que você tem é tirado da sua mão. Quando você não treina e faz manutenção daquilo que Deus colocou na sua mão, você perde. Por isso que casamentos acabam.
Porque não existe manutenção do que Deus colocou na sua mão. Por isso que você perde emprego e não é promovido, porque você não faz manutenção do seu trabalho, do seu estudo. Por isso que relacionamentos acabam de amizade, porque você não faz manutenção de relacionamentos. Por isso que a sua saúde acaba, porque você não faz manutenção do seu corpo. Além de não crescer, você perde o que tem. Ou seja, você só tem uma resposta: ou você responde ao processo, ou você deixa de ganhar, e além de deixar de ganhar o que Deus tem para você, você perde o que está na sua mão. Misericórdia. Fala para o seu irmão: misericórdia, irmão. Fala assim: em nome de Jesus, vamos treinar. Eu quero usar exemplo aqui de José, porque eu falei para você, nós falamos até agora sobre chamado e convicção. O pastor Elner e o pastor Neto começou a falar um pouco sobre treinamento. E eu quero falar especificamente de treinamento. Porque não adianta o chamado. Primeiro ponto, Deus te chamou. Segundo ponto, Deus gera uma convicção e você aceita essa convicção. Aí o terceiro passo é você treinar. Você treinar. Então, nós vamos te treinar esse semestre para você conquistar essas 1000 vidas conosco em nome de Jesus. Diga amém. Levante sua mão direita e fala assim: eu faço parte de uma igreja que vai batizar mais de 300 pessoas em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas para que isso aconteça, você precisa se dispor a responder o chamado e ser treinado. Essas 40 horas é um treinamento. Eu quero usar a vida de José. Foi alguém treinado para reinar. Deixa eu te perguntar: quantos querem reinar nas suas finanças? Diga aleluia. Quantos querem reinar na sua família? Diga glória a Deus. Quantos querem reinar no seu propósito de vida? Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão: meu irmão, pega com José os 7 treinamentos em nome de Jesus. Primeiro deles, o pastor começou a falar de José. Eu vou usar bastante José hoje também. Mas José era um jovem sonhador. E esse sonho não foi dado por ele. Ele pensou, imaginou, a vontade da carne dele. Foi algo dado por Deus. E esse sonho gerou convicção dentro dele. Porque ele teve uma experiência com Deus. Deus falou com ele. E ele ficou muito feliz com esse sonho. Então nós temos que entender que quando Deus te chama e você tem convicção, não quer dizer que de imediato você vai receber toda a promessa de Deus. Existe um processo. E como o pastor Ara falou de manhã aqui, quero repetir, esse processo é para que a cada dia você pareça com Jesus. É para que a cada dia você seja transformado à imagem de Jesus. Então não é algo que acontece do dia para a noite. A sua salvação em Cristo Jesus é do dia para a noite. Levantou suas mãos, crê em Jesus, é batizado, é salvo. Mas a sua salvação, que é a transformação da sua alma, é todo o processo da sua vida. Pastor Cristian falou isso de manhã. Você vai ser completamente transformado, é na eternidade. Mas é possível, irmãos. Quero repetir isso aqui com toda a convicção. É possível você desfrutar pedaços de céus aqui na terra. É possível você desfrutar de um prazer familiar aqui na terra. Pode ser que toda a sua família é destruída, mas a sua família vai ser bendita em nome de Jesus. É possível ter fome no Brasil, ter ditadura, seja o que for no Brasil, mas você vai ser próspero no meio da ditadura. Sabe por quê? Porque você é filho amado do Senhor Jesus. É possível, mesmo você não tendo toda a habilidade e conhecimento humano, se tornar um dos líderes mais frutíferos dessa igreja em nome de Jesus. Por que é possível? Porque Deus tem isso para os seus filhos. E José sonhou com isso. Uau, eu vou crescer, eu vou avançar. Eu imaginei ele já fazendo as contas. Nossa, eu vou reinar, eu vou avançar. Eu preciso contar para os meus irmãos, eu preciso contar para o meu pai. Ah, que alegria. Ele para e fala assim: ah, meus irmãos, você não tem ideia o que Deus falou comigo. Você não tem ideia o que Deus falou comigo.
Vamos colocar num cenário diferente aqui. Irmãos, Deus falou que vai me dar a maior empresa deste mundo. Eu vou ter um faturamento de R$1 bilhão. Os irmãos dele olham assim: hã? Quem você pensa que é para ter R$1 bilhão de faturamento? Ah, meus irmãos, você não tem ideia, eu tive um sonho. Deus falou que eu vou ter a melhor família dessa terra, vou ser o cara mais feliz. Aí ele fala assim: quê? Você vai ser feliz? Como assim? Nossa família é toda destruída. Quem você acha que é para ser feliz? Agora, contando a história de José, ele conta a história que ele ia ser governador, que muitos iam se curvar diante dele. E a Bíblia fala algo interessante, os irmãos deles falam, né? Gênesis capítulo 37, verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, o amava mais, José, odiaram-no e já não lhe podiam falar passivamente. Verso 5, por favor. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então, o primeiro processo de treinamento que eu e você vamos passar nessa terra, não é nessa ordem, tá? São ordens variadas na sua vida. Mas todo o vencedor, todo aquele que vai responder o chamado, que vai reinar, de uma forma inevitável, nós vamos ser treinados a suportar ambientes de hostilidade, ambientes de ódio. Não tem como aquele que serve a Cristo ser amado por todos. Ou eles vão te amar, ou eles vão te odiar. Na sua empresa, ou vão te amar, ou vão te odiar. No meio da sua família, ou vão te amar, ou vão te odiar. Lá na sua vizinhança, ou vão te amar, ou vão te odiar. Aqui na nossa vizinhança tem gente que ama a nossa igreja, mas acredite, tem muita gente que odeia a nossa igreja. E assim vai ser na sua vida e na minha vida, porque faz parte do treinamento. Jesus era odiado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos religiosos daquela época, mas ele era amado pelo povo, ele era amado pelo necessitado. Por que eu estou te falando isso, meu irmão? Porque você fica muito mal quando alguém te odeia, você fica muito mal quando alguém não está bem com você, e principalmente por causa de Cristo. Certa vez uma irmã da nossa igreja, antiga da nossa igreja, ela trabalhava como secretária de uma grande empresa multinacional, e ela era secretária fiel, muitos anos com o patrão, mas só que ela se converteu, e ela começou a conhecer a palavra de Deus, e ela aprendeu uma coisa, que na verdade ela já sabia, mas entrou como uma bomba, uma revelação no coração dela, que ela não podia mentir, porque mentir era pecado. E o que aconteceu com ela? O patrão tinha hábito de falar: não estou, fala que eu não estou, fala que eu não vou atender, não fala que eu não vou atender, fala que eu não estou, estou em viagem, estou em outro compromisso. E ela tinha esse hábito de mentir. Mas depois que ela se converteu, e o Espírito Santo começou a constrangê-la, de tal maneira que ela falou assim: ah, Senhor, eu preciso mudar essa minha atitude, porque toda vez estou mentindo. E ela conversou com o patrão dela, falou o seguinte: olha, patrão, não falou da religião nada, eu estou muito incomodado de ficar mentindo toda hora. Então eu queria pedir para o senhor, por favor, eu não queria mais mentir. Então eu posso falar que o senhor não pode atender, que o senhor está em reunião, porque às vezes está na sua sala com outra pessoa, está em reunião. Falou assim: não, você fala que eu não estou. Não, mas patrão, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, eu quero que você fale que eu não estou. E um dia, ela passou pela circunstância, no dia seguinte: fulano está aí? Aí ele com o ouvido escutando, né? Ele está ocupado, pode ligar mais tarde? Ele levanta, bufando assim: o que eu mandei você fazer? Fala assim: chefe, eu amo minha empresa, amo o senhor, amo
trabalhar aqui, mas não tenho condições de mentir mais. Porque isso me faz mal, isso vai contra o meu caráter. Mas você sempre mentiu, mas eu mudei. Eu conheci Jesus. E a partir dessa hora, ele fechou a cara, mudou com ela. Alguns dias depois, a demitiu. Porque não tem como. Aqueles que respondem ao chamado serão hostilizados, serão mal vistos, vão te perseguir. Daqui a pouco eu falo sobre perseguição. Então não queira ser alguém que vai agradar todo mundo. Eu preciso agradar o reino de Deus. Tem pessoas na igreja que já saiu da igreja brava comigo, porque eu me posicionei sobre uma postura que a pessoa teve, que feria o corpo de Cristo. Falei, irmão, aqui você não vai poder fazer esse tipo de coisa. Quem você pensa que é? Sou o pastor da igreja, sou o anjo da igreja, e Deus me colocou como autoridade aqui, e aqui você não vai fazer tal coisa. A pessoa saiu brevejando. Eu fiquei mal? Não fiquei mal com a resposta da pessoa, mas fiquei, poxa, perdi uma vida. Mal porque o diabo está roubando ele. Mas eu vou parar meu propósito. Mas você para o seu propósito por causa de pessoas. Você perdeu o emprego, fica mal. Você está brigado na faculdade, está mal. Está brigado com a família, está mal. Pera lá, querido, vai existir hostilidade, porque isso faz parte do treinamento para aqueles que vão reinar em Cristo Jesus. Eu te pergunto nesta noite, você quer reinar em Cristo Jesus? Fala para o seu irmão, para reinar, não tem como. Vai ter hostilidade. Segundo treinamento, que é inevitável, você e eu vamos ter. Seremos treinados para manter-se firme, mesmo as pessoas duvidando de nós. Gênesis capítulo 37, verso 18. Lembre-se que os irmãos o odiaram. E José continuou crendo. Continuou firme. Tanto que ele teve o segundo sonho, a pastora falou ontem. Ele conta para o pai dele. E isso gerou mais ódio no irmão dele. E em algum momento, ele estava trabalhando em família. E José está indo. E olha o que os irmãos deles falam. De longe o viram, José. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro, lá vem o tal de sonhador. Quantas vezes você já deve ter escutado, você não vai dar certo na sua vida. Pare de pensar que o seu casamento vai continuar, vai ser destruído. Pare de insistir nisso. Pare de achar que vai ser próspero, a sua empresa vai falir. Esquece isso. Pare de pensar que os seus filhos vão ser bênção. Não tem jeito. Essas crianças não tem jeito. Pessoas que não acreditam no seu sonho. Pessoas que não acreditam no seu propósito. Irmãos, quando eu saí do banco, minha esposa lembra disso? Meu chefe falou, rapaz, esse negócio de pastor dá dinheiro, né? Falei, por quê? Porque se largar de gerente de banco para ser pastor, porque teve um amigo meu que me chamou para trabalhar, saí do Bradesco, e um amigo meu me chamou para trabalhar em outro banco, Sofisa, ali na Almeida Santos. Eu falei, não. Aí ele falou, rapaz, você vai negar, fiz todo um negócio aqui para você entrar aqui, você não vai negar, você tem algo maior para fazer. Esse negócio de pastor dá dinheiro, né? Pessoas que não acreditam no seu sonho, pessoas que não acreditam no seu casamento, pessoas que não acreditam na sua família, pessoas que não acreditam na sua empresa, pessoas que não acreditam na multiplicação da sua célula. Ei líder, deixa eu te falar algo. Pode ser que o seu discipulador já desistiu de crer na multiplicação da sua célula. A sua decisão é o quê? É crer na palavra do discipulador? O do seu pastor? Crer na palavra das outras pessoas? Ou crer na promessa que Deus liberou sobre a sua vida? Qual que é a sua decisão? Porque isso é treinamento. Não tem como, Eric, nós vamos ser rejeitados. As pessoas, você vai escutar muito, não vai dar certo. Você não vai multiplicar a célula. Você não vai ter líder de treinamento. Você não vai abrir essa empresa. Não se arrisque nessa empresa, você vai falir. Esquece casar. Essa corte não vai dar certo. Esse noivado não vai dar certo. Esses filhos estão perdidos. É o que mais este mundo vai te falar. Porque é seu treinamento. Por que treinamento, pastor? Porque você precisa crer naquele que te enviou e parar de olhar as circunstâncias que estão te rodeando.
Você precisa parar, fechar os seus olhos no meio do mar, no meio da tempestade, e falar: Senhor Jesus, as circunstâncias dizem não, as pessoas estão falando não, mas eu tenho um sim do céu, e eu fico com o sim do Senhor Jesus. Quando eu creio nisso, as coisas mudam, os céus se abrem, porque eu não posso andar pelo que eu vejo, eu não posso andar pelo que falam, eu preciso andar nas convicções que o Espírito Santo colocou no meu coração. Sabe por que somos uma igreja de vencedor? Porque eu não sou um pastor, e não quero ser, que direciona tudo na sua vida. Tem alguns irmãos que falam: pastor, o que você acha de fazer tal coisa? Eu falo: irmão, o que o Espírito Santo fala para você? Eu não tenho que achar nada, o propósito é seu, o chamado é seu, o treinamento é seu. Por que o pastor não é tão bem no casamento, meu casamento não é tão bem? Deixa eu te falar algo, o treinamento dele já respondeu, falta você responder. Por que o Eric é tão próspero e eu não sou próspero? Porque ele já respondeu em certa fase da vida dele, está faltando você responder. E não necessariamente a sua resposta vai dar o mesmo das finanças, ou o mesmo casamento que ele tem. A sua resposta vai te colocar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Diga aleluia. Terceiro ponto, terceiro treinamento. Deixa eu avançar por causa do nosso tempo. Seremos treinados mesmo no meio das perseguições. Gênesis 37, 20. Os irmãos de José pegaram ele. Lá vem o sonhador. Eles pegam ele. Vindo, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos que lhe darão os sonhos. O que ele falou? Se vou te matar, vou jogar na cisterna, se vai ser morto, eu quero ver onde vai parar o seu sonho. Eu fico imaginando você nas situações mais difíceis da sua vida. Aí você vai perguntar: Deus, cadê você? Deus, por que eu estou vivendo essas circunstâncias? Deus, por que eu estou passando por isso? Aonde você não consegue ver uma luz no fundo do túnel, você não consegue enxergar mais nada. E Deus me testou nisso. Quando eu falei da minha mãe há 2 semanas atrás, eu quero reafirmar aqui: Deus me testou. Foram 5 anos Deus me ensinando a enxergar a luz no meio do túnel. Foi 5 anos Deus me ensinando a enxergar luz no meio das trevas. Foi a pregação, né? Paz no meio do caos. Eu nunca aprendi a ter paz enquanto existia tribulação. E hoje eu aprendi a ter paz na tribulação. Mesmo que eu não encontre uma solução, eu tenho paz. Por quê? Deus quer que eu cresça. Deus quer que eu reine sobre os meus sentimentos. Eu quero que você entenda isso. Perseguições vai haver. Pessoas vão contra você. Pessoas vão querer te sufocar. Pessoas vão querer ir contra o seu propósito. Quantas pessoas já tentaram fazer mal para você? Quantas pessoas já fizeram coisas ruins contra você? De vez em quando a gente encontra aqui na frente da igreja uma macumba ali. Aí eu falo: Christian, chuta que é macumba. Estou brincando. Fala isso não. Ele pega. Ele fala assim: coitado, não sabe com quem está mexendo. Mas alguns irmãos falam: meu Deus do céu, uma macumba na minha casa, eu vou cair duro. Ah, dá licença. Você é guardado pelo sangue do Cordeiro. Você é protegido pelo sangue de Jesus. Perseguição vai ter. Você vai colocar o som lá na sua cela, volume X, no apartamento, aí o seu vizinho vai reclamar. Mas o infeliz coloca o volume 3 vezes mais no forró e você não pode falar nada. Perseguição. Tem irmãos aqui, irmãos, deixa eu te falar algo. Estão precisando de anfitrião na nossa igreja. Porque tem irmãos que usam a desculpa que moram no apartamento que não pode ter barulho. Pelo amor de Deus. Você está deixando a perseguição do seu vizinho, do seu apartamento, parar o seu propósito. Se Deus te deu uma casa, Ele te deu para louvar e bendizer o nome dEle. Abre a sua casa para ter uma célula em nome de Jesus. E você vai ser muito abençoado. Mas vai ter perseguição. Porque faz parte do propósito. Porque se não são perseguidos, você não é treinado. Perseguição vai ter. Fala para o seu irmão: vai ter perseguição. Faz parte do seu treinamento. 4º treinamento você vai ter. José também teve. Seremos treinados a servir com excelência o reino dos outros.
Ah, como é fácil, como é difícil isso. Como assim? Eu vou multiplicar para levantar o Rodrigo como pastor? Eu vou trabalhar melhor para levantar o meu chefe como diretor? Aqui para ele. Aí você faz o mínimo. Mas José não foi assim não. José, depois dessa cena, os irmãos dele tiraram ele da cisterna e venderam para um grupo de midianitas que estava passando, que estava indo para o Egito. E venderam o irmão dele. E José foi vendido para Potifar, que era general da guarda de Faraó. E ele foi ser escravo na casa de Potifar. Certamente a casa de Potifar era muito grande. Ele pegou o pior serviço lá. Mas a Bíblia fala que José era abençoado. Vamos ler o texto? Gênesis 37, verso 20. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. Presta atenção, escravo próspero. O cara vendido era próspero, é o que o Senhor está falando dele. Estava na casa do seu senhor egípcio, Potifar, verso 3. Verso 3? Estou lendo errado, né? Hã? Falei 37, 20, é 37, 2. Acho que falei errado. Ou é 39? Me perdi agora aqui. Eu vou ler o texto aqui, se procuram aí. O Senhor era com José e veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou as mãos tudo que ele tinha. De escravo se tornou governador da casa de José. Então, por que ele se tornou governador? Porque era excelente. Tudo que estava na mão dele, ele entendia que era treinamento. Deixa eu te falar algo. O seu trabalho é um treinamento de excelência para o reino de Deus. O seu casamento é um treinamento. O pastor Cristo falou hoje de manhã, eu quero reafirmar. Você não casou para ser feliz. Você casou para treinar e parecer com Jesus Cristo e servir o seu cônjuge. O seu maior problema de casamento, o seu maior problema com seus filhos, eu sempre falo para os pais: aprenda a ter tempo de qualidade com seus filhos. Aprenda a sair. Sempre eu e a Soraya fazemos isso. Uma semana a gente sai sozinho, e a gente tem busca, vamos sair com as crianças, vamos comer com as crianças, vamos passear com as crianças, vamos fazer algo com as crianças, porque eu preciso valorizar, ter tempo de qualidade. Ah, mas é cansativo. Eu estou investindo no reino dos meus filhos, porque lá na frente eles vão ser casados, vão ter filhos e vão reinar como reino. Mas não, você só pensa no seu reino próprio. Se me satisfaz, se me dá prazer, estou dentro. Mas se é para satisfazer o outro, se é para cuidar para o outro ser abençoado, estou fora. Enquanto você tiver essa mentalidade, você não vai reinar com Jesus Cristo. Porque o Filho de Deus, oh aleluia, abriu mão da sua glória, entrou na forma de um homem, e como homem serviu mais que todos, e além de servir, foi humilhado, crucificado, para morrer por mim e por você, que é um pobre, miserável pecador. Então, quando ele serviu, a Bíblia fala que ele foi exaltado na ressurreição, e está à direita do Pai. Deixa eu te falar, toda vez que você serve outros, Deus vai glorificar você através do sangue de Jesus. Toda vez que você se dispõe a servir com excelência a outras pessoas, minha esposa sabe disso. Tudo que eu me envolvi no banco, na minha vida particular, sempre servi com corpo, alma e espírito. Eu era discipulador do pastor Alexandre Melim. E eu falei para a Soraya, nós éramos os melhores discipuladores. Eram os discipuladores que estavam em tudo com ele. Eu não tinha nem pretensão de ser pastor naquela época. Não tinha nem alvo de ser obreiro naquela época. Eu fazia porque eu queria servir com excelência. O reino era dele, a Lapa era dele. O meu sonho de multiplicar a Lapa é para glorificar o nome do Senhor e o meu pastor Alexandre ser abençoado.
Quando fui fechar o Morro Doce e fui lá andar com o pastor Abel, nós falamos, nós vamos ser os melhores pastores auxiliares do pastor Abel. Quando eu fui ser gerente de banco, eu vou ser o melhor gerente de banco. Quando eu fui ser assessor, irmãos, eu tive um assessor, um chefe chamado Jarbas. Aquele homem, ele só mandava, Alexandre faz isso e aquilo. Toda a estratégia, toda a mobilização, tudo que era feito por mim e pela minha equipe. E ele só vinha com a voz de peso e mandava fazer o pessoal. Irmão, foi de 2010 a 2014, aquele homem ganhou todos os prêmios do banco. Todos. E eu ficava feliz com aquilo, porque a grande maioria não ganhava nada, só um parabéns dele. Mas sabe por que eu ficava feliz? Porque eu estava sendo excelente no reino daquele que Deus colocou. Irmãos, deixa eu te falar, enquanto você tiver o coração egoísta, querendo só o reino para si, Deus não pode aumentar o seu reino. Deus só vai dar reino para quem sabe servir o reino dos outros. Você só vai desfrutar de coisas grandes se aprender a servir primeiro. Fala para o seu irmão, servir primeiro te colocará no seu reino. Quinto, estamos indo para o final já. A equipe do louvor já pode ir subindo. Quinto treinamento de José. Seremos treinados resistindo tentações, propostas. Gênesis 39:7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor Potifar pôs os olhos sobre José e lhe disse: deita comigo. Ele porém recusou. Verso 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele porém, deixando as vestes das mãos dela, saiu fugindo para fora. Irmãos, o que tinha de proposta para mim no banco, o que tem de proposta dentro da igreja, o que tem de proposta no mundo, é incrível, para desvirtuar você do foco, para tirar você do chamado. Eu tive proposta de irmãos abrir empresa comigo, falei, não quero. Eu tive proposta de eu ser um franqueado, um corretor, e eu falei, não vou abrir mão. Eu tive proposta de sair do integral e ir para outro banco, também não fui. Quantas propostas ilícitas dentro das empresas você recebe? Propostas que tiram você do foco, que muitas delas não são pecado, Alexandre. O Alexandre trabalha por conta, ele é PJ. Mas só que o diabo pode ser, a semana que vem, para olha, vou te dar 3 contratos. Você vai ganhar 100 mil por mês, Alexandre. Mas é o seguinte, irmão, você tem que trabalhar aí das 7 às 21 todos os dias durante os próximos 3 anos. Aí pense, 100 mil por mês, 1.200.000 por ano, estou dentro. Qualquer um falaria isso. Propostas. Mas se ele entende o chamado e tem convicção, ele vai falar o seguinte: por mais que eu desejo esse dinheiro, Mogi é mais importante para mim. Por quê? Mogi é chamado, Mogi é convicção. E quantas vezes você tem aberto mão do seu chamado por causa de um prato de lentilha? Quantas vezes você tem aberto mão da sua prosperidade dos céus por causa da prosperidade do inferno? Pastor, como eu sei? Simples. Toda prosperidade que tira você do reino de Deus não vem dos céus. Eu vou falar algo aqui, isso aí é uma opinião minha, você pode jogar fora se quiser. Mas eu não acredito de trabalho, sábado, domingo, feriado, onde você não tem tempo para servir o Senhor. Esse trabalho é para o ímpio. O trabalho do cristão é o trabalho que dá para sustentar a sua casa, dá para prosperar, e ainda assim você consegue servir ao Senhor e multiplicar a sua célula e crescer. Se o trabalho não permite você servir ao Senhor de todo o seu coração, não é do Senhor. Minha opinião particular. Você avalia. Sabe por quê? Não faz sentido Deus te colocar na videira, uma igreja de vencedores, e você não pode liderar uma célula por causa do seu trabalho. Você não pode abrir a sua casa por causa do seu trabalho. Não faz sentido para nós. Mas é minha opinião. Fica com a sua. Vai levar diante do Senhor. Mas certamente você
precisa entender. Vai ter tentações, propostas do inferno, para tirar você do propósito. Com certeza, eu tinha uma crise, porque, olha o que aconteceu comigo. Se eu continuasse no banco, irmãos, eu ia estar crescendo profissionalmente, e certamente hoje, eu estaria como gerente regional. No Bradesco, para ser gerente regional, você tem que mudar de estado. E quando chegasse essa oportunidade, eu ia ficar em crise, eu e a Soraya, porque a gente sabia do nosso chamado ali em São Paulo. Mas Deus nem permitiu que isso acontecesse, porque Ele sabia que nós íamos abrir mão. Deixa eu te falar, sempre vai vir tentações, e principalmente tentações que te tiram do foco do propósito de Deus. Você sabe o seu chamado. E eu vou te falar, tentação é treinamento. Fala comigo assim, tentação é treinamento. Seremos treinados também, sexto, para sermos fiéis no meio da prisão. Não vou ler o texto por causa do tempo, mas José, por causa dessa situação com a mulher de Potifar, Potifar pega ele e joga ele no cárcere, prisão lá do Egito. E ele lá na prisão, ele poderia falar: poxa Deus, fui vendido pelos meus irmãos. Poxa Deus, eu fui excelente na casa de Potifar, e olha o que eu recebo. Olha o que o Senhor me dá, uma prisão pior. Tudo bem que eu não queria ficar na Potifar, mas agora cadeia, estou lá no buraco da cadeia. Ah, pelo amor de Deus, Deus. Mas a Bíblia fala que ele também foi excelente lá. Mesmo no meio da prisão, ele foi fiel ao Senhor. Mesmo no meio da prisão, ele não abriu mão do Senhor. E ele serviu o Senhor o tempo todo. Você não escuta na história de José nenhuma vez a reclamação: por que Deus? Mas o tempo todo ele fala que Deus estava com José. E José foi fiel lá, serviu o Senhor. Deixa eu te falar, não importa se está faltando dinheiro, não importa se está com problema com o irmão, não importa se você está com saúde ou sem saúde, não importa se está com dinheiro ou sem dinheiro, não importa se está com problema ou sem problema, Deus em toda circunstância está buscando a sua fidelidade. Porque se circunstância te tira do propósito, é porque você é menino na fé. Você não entendeu o seu chamado, você não tem convicção. Quem tem convicção, nada tira você do propósito, nada tira você do chamado. Eu não estou falando que você não pode ficar triste, não estou falando que você não pode ficar mal. Há 2 semanas atrás eu estava em luto. Você fica mal, você chora. De vez em quando estou sozinho, vejo uma cena de mãe, eu choro, fico triste. Mas eu enxugo meu rosto e falo: Senhor, eu tenho chamado, eu tenho um propósito para se cumprir. Eu tenho chamado a se cumprir, e eu não vou deixar tristeza, prisão nenhuma me parar. Então você precisa entender que tudo isso é treinamento. E por último, seremos treinados abençoando outros, mesmo que esse outro não dá nada em troca. Eita teste. Eu vou abençoar o Jonathan, mesmo sabendo que ele vai me negar. Eu vou abençoar o Jonathan, mesmo sabendo que ele vai me trair. Vou abençoar o Everton, mesmo sabendo que ele é um ingrato. Vou abençoar o Rafael, mesmo sabendo que ele vai falar mal de mim. Este é o seu maior teste. Porque Jesus, ele tinha dentro da sua equipe de 12, Judas, que era o traidor, e mesmo assim não abandonou. Jesus foi para a cruz, mesmo sabendo que você e eu muitas vezes negaria o nome dele, mas ele não deixou ir para a cruz. Sabe por quê? Jesus ficou com Judas. Jesus foi para a cruz. E muitos homens de Deus fazem o que fazem, independente das pessoas, porque eu não faço baseado no que a pessoa merece, eu faço baseado no que eu sou em Cristo Jesus. Quando eu tenho essa revelação, não importa o que você fazer comigo. Se você me abençoar, Jonas, glória a Deus, ficar muito feliz. Mas se você for ingrato e ir embora, glória a Deus, eu fiz o que eu sou, eu não fiz dependendo de você. E esse é o maior teste que você vai ter com maturidade para reinar com Cristo. Porque para reinar não pode avaliar sentimento. Para reinar precisa ter um coração segundo a palavra do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. E por último, e por que eu estou falando isso?
Porque José abençoou o copeiro e o padeiro na prisão, revelou o sonho. Ele pediu uma coisa para o copeiro, para o padeiro: quando você estiver lá diante de Faraó, por favor, não esquece do meu nome não. Fala que eu te revelei esse sonho. José ficou 2 anos na cadeia e o copeiro esqueceu de José. A Bíblia fala exatamente 2 anos que esqueceu de José. Vai falar para o seu irmão: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Fala comigo: Deus está me treinando para reinar. Fala comigo assim: Deus está me treinando para conquistar. E José mantém-se firme. 2 anos depois ele é lembrado, e Deus coloca ele diante de Faraó. E José interpreta o sonho de Faraó e fala assim: uau. Faraó fala: uau, que sonho é esse? Que revelação é essa? Não tem como outra pessoa governar essa circunstância. Não dá tempo de falar, mas ele governou o Egito no tempo de fome, a não ser você, Josué. Então, a partir de hoje, você sai do calabouço, da prisão, e vai se tornar o segundo homem mais importante do Egito. Ou seja, da noite para o dia, isso na cabeça de muitas pessoas, José se tornou governador. Não, querido, foram anos de treinamento para governar. Foram anos de perseguições, foram anos de abrir mão, foi anos servindo pessoas que muitas vezes na sua concepção e na minha concepção não merecem. Foi anos abrindo mão dos sentimentos para fazer a vontade do Senhor. Foi anos de vencendo tentações para conseguir governar. Vou te falar, sem falsa modéstia, os pastores estão aqui, estão junto comigo nesse processo. Nós não somos pastores porque somos os mais bonitinhos. Nós somos pastores porque diante do processo que Deus colocou diante de nós, nós respondemos. Tem pessoas que aqui são empresários, não são empresários da noite para o dia. São empresários porque durante o processo que Deus colocou eles responderam. Tem pessoas aqui que têm um casamento invejável, uma família invejável, que essa é uma família linda, muito alinhada, mas não foi da noite para o dia. Foi que responderam ao treinamento de Deus e hoje desfrutam disso. Deixa eu te perguntar nessa noite: quantos querem desfrutar do reino e glória de Deus? Diga amém. Você precisa responder ao chamado de Deus. E muito mais que responder ao chamado, responder o treinamento que Ele coloca diante da sua vida. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração neste momento, porque essa palavra é para todos nós. Eu estou sendo treinado, você está sendo treinado, e você e eu precisamos responder esse chamado em nome de Jesus. Eu queria que você respondesse ao Senhor Jesus com oração. Vamos louvar o Senhor Jesus agora. Eu queria que você cantasse essa canção com todo o seu coração, falando: eu quero responder, Senhor, nesse treinamento. Eu quero responder ao meu treinamento. Eu quero estar diante da tua vontade e responder ao teu querer. Por isso, Espírito Santo, eis-me aqui. Fala para Ele: eis-me aqui, Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor Jesus nessa noite. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o vosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus,
seremos abalados, nós não seremos abalados, nós não seremos abalados. Confiamos em nosso Deus, declare isso em nome de Jesus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Diga, meus inimigos, meus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Meus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, Aleluia! e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia! Coloca a mão no seu coração e fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu aceito o teu chamado e decido ser convicto no meu espírito, porque hoje eu decido também entrar no treinamento e responder, porque o meu desejo é reinar com o Senhor em todas as coisas. Aonde eu pisar a planta dos meus pés, eu vou possuir. Aonde eu colocar as minhas mãos, será abençoado, porque eu sou soldado de Cristo e estou nessa terra para expressar a tua glória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amanhã é o nosso término de jejum, é a nossa ceia do Senhor. A ceia é o culto mais importante da igreja, é onde nós lembramos da morte de Jesus e aceitamos a ressurreição dele. Então vem amanhã às 10 horas da manhã, nós vamos concluir nosso jejum em nome de Jesus. Venha com expectativa, e você, líder, discipulador, termina o jejum, vai dar uma comunhão com a sua célula. É importante isso em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Irmãos, você que não comprou o livro, só para te avisar, só tem 20 livros, está acabando. Do 100 só tem 20 livros.